Então, pode ser que essa característica aí, porque essas que a gente come são plantas de fruto seco, né? Pode ser que sejam algumas substâncias que sirvam para passar pelo trato digestivo sem danificar. Então, você chupa uma laranja, você engole a semente, ela tem que aguentar sair pelo outro lado sem ser digerida, né? As substâncias que fazem com que isso aconteça devem não ter um sabor agradável. Pode ser isso, mas eu estou conjecturando, não tenho certeza. O hibisco... Ai, teve uma que não apareceu a foto. Os hibiscos também são todos comestíveis. Tem um tipo de hibisco que tem a coloração mais forte, que no Brasil ele é uma planta que agora também está sendo mais cultivada. A gente diz que é uma planta ruderal, então é uma planta bastante resistente, que nasce espontaneamente e tal, que chama vinagreira. E a vinagreira é o tipo de hibisco que se usa para fazer o chá que você compra na loja. Então quando você vai lá na loja de produto natural e compra chá de hibisco, ele é de um tipo específico de hibisco que é a vinagreira. Mas todos os outros são comestíveis. Eles usam a vinagreira é essa do canto lá de cima, porque ela seca assim já em forma de botão, ela tem mais pigmento, essa pigmentação, a cor sempre demonstra alguma substância, né? Ela não é só uma tinta, né? A composição química dela tem efeitos no seu organismo. No caso do hibisco, o pigmento são as antocianinas, que é o mesmo pigmento da casca da uva, que é anticancerígeno, né? Então é um pigmento da planta que no seu organismo tem ação anticancerígena. Tem uma pergunta, às vezes passa em pé de hibisco, assim, você vê eles, tipo, alguns pés que estão com a flor sempre fechada, assim. É um hibisco em especial, é o chamado malvavisco, ou hibisco colibri, que foi o que a gente usou para fazer lá a geleia, não foi? Eu nem vi essa geleia lá. Você não viu? Ah lá, foi muito pouco mesmo. É exatamente assim. No rancho foi. No rancho e lá Você tava na oficina lá na casa da Sabrile, lá na praia? Não. Não? Em Peruíbe também tá, né? Em Peruíbe a gente foi a primeira vez que a gente tentou fazer lá. Aí deu super certo, aí fizemos lá no rancho. Aí foi a mesma que a gente fez no Taioca, que é aquele hibisco que ele é fechadinho, assim, vermelhinho, é uma moita, aí fica aquele monte de florzinha assim penduradinha, muito comum. E aí quando você era criança, você arrancava e chupava o néctar. Aquele lá no malvavisco é um tipo de hibisco chamado hibisco colibri, que foi a foto que não apareceu, que é comestível e muito saboroso. Minha observação de criança, ele só tinha o melzinho quando tinha o negocinho pra fora, assim. A minha de adulto foi a mesma também. Sim, só que todos eles tinham inseto. Sempre tinha proteína também. Sabe o que na verdade, assim, a minha observação de criança, ela foi outra, que é a seguinte: quando ela não tem o néctar, você pode procurar que ela tem um furinho. Também tem. Porque é incrível, assim, os insetos são sem vergonhas. Porque a planta, tudo bem, ela dá lá aquela flor pra baixo, ela dá aquela estrutura com o pólen, e aí a ideia dela era que o inseto não queimasse a largada, que ele viesse pelo lado de dentro, pegasse o pólen, né? Mas não, eles são sem vergonha, eles furam na parte do melzinho, chupam e largam a flor lá. E aí depois você pega ela tá seca. Né? Eu já reparei que todas que estão secas tem, mas não, tem 2 pés no meu condomínio, do lado do meu prédio, assim. Eu vou fazer o experimento. E anota, porque é científico. Se é científico, você tem que anotar. Senão não tá no meio. Vou experimentar e ver se o estando pra fora realmente. Tem muitas espécies de hibisco, todas são comestíveis também. Tá? Ele é uma planta aí que tem uma variedade muito grande, principalmente nas cidades, porque ele é bastante ornamental, né? Mas todas são. São várias raças, né?
Ou são várias Nesses espécies? são várias espécies. Tá. Nesses são várias espécies. Essas 3 de baixo provavelmente são a mesma espécie de raças diferentes, mas aquela, por exemplo, penduradinha é uma outra espécie. A da vinagreira também é diferente. A vinagreira ela tem tanto do pigmento, ó, que você está vendo aqui o broto dela, o botão dela já seco, vermelho vivo. E o caule dela também é vermelho, né? Então ela tem muito desse pigmento, muitos cianinos. O ibiri. Esse aqui é uma planta que na nossa região, ele não é daqui, ele é uma planta da África Oriental ali, Índia e tal, né? Ali beirando a Ásia, os países ali do Oriente Médio, essa é uma planta de lá. Mas ela é extremamente dominadora, né? Ela é da família do gengibre. Ela produz o gengibre ele é uma raiz, né? Então ela produz uma raiz bastante parecida com o gengibre, que também tem uso, dá para usar na culinária essa raiz. Inclusive um outro nome popular dessa planta é gengibre branco. Mas ela não tem só branco, tem rosada e amarelada, sendo da mesma espécie, a flor ser rosada e amarelada. E a flor é comestível. Em Paranapiacaba, ela é um problema. Em Paranapiacaba só não, em todas essas cidades aqui do ABC, todo o entorno de mata que a gente tem, essa planta ela é bastante dominadora. Então ela é uma planta de crescimento, uma planta primária, né? É das primeiras plantas que aparecem num lugar devastado. Então, na beira de tudo que é estrada, você vê toneladas dessa flor. Ela é meio grande, assim, geralmente tem lugares que são alagados, não é? Isso, ela é grande. Não precisa estar alagado, não. Eu só vejo ela em lugares alagados, pelo menos que eu me lembro, assim. E ela tem um cheiro muito forte. Tem um também. cheiro bom. Tem um cheiro muito forte, E o gosto o sabor é igual o cheiro. Nossa, vai morrer rápido. É muito gostoso. E aí, quando você faz a geleia, ela fica amareladinha, assim, né? A planta cozida, ela fica transparente, a pétala e bem amarelada. A folha não é igual a flor, né? Não. Não, triste, Não. né? E você sabe que no gengibre a folha é tóxica, então eu acredito que no ibiri também seja, porque eles são da mesma família. A folha é tóxica? A folha é tóxica. Esse daí é conhecido como lírio do mato também. Lírio do mato, era esse o nome que eu Lírio do lembrava. mato, lírio do brejo, Brejos. ibiri, gengibre branco, são vários nomes para essa mesma planta. Tem cores diferentes. Ali do lado tem uma, como é que ela é sozinha, mas você nunca vê ela sozinha, você vê ela em toceira, né? Então são moitonas dela. Às vezes você passa assim pela estrada, olha para o lado e até perder de vista tem essa planta. Ela não é daqui, ela domina o ambiente. E aí é o seguinte, a inserção de espécies exóticas, então exótico é um nome que se usa para designar coisas que são de fora. Então o chinês ele é exótico porque ele não é brasileiro, ele é da China, né? Exótico. Um americano é exótico, ele é de fora. Essa planta ela é de fora, ela é exótica, mas ela tem um crescimento assim, bastante, não é agressivo, não é uma palavra legal para usar, né? Porque ela não é agressiva, ela tá fazendo, só se a gente for também, né? Crescer, ela tá lá cuidando dos problemas dela. Mas ela cresce e domina e mata o que tiver em volta, né? Então, aqui o Depave de Santo André tem bastante problema com essa planta. Tira-se caminhões para tentar resguardar o mato que tem em volta. Que adianta, vai ficar o gengibre lá embaixo, né? Pois é, então. E para convencer os tios do... Vai crescer mais rápido, melhor. R$600. Então, olha, você vai desenterrar, você toma essa colher, você desenterra os gengibres, não parece? O povo corta na base assim e leva. É um jeito de tentar controlar, mas realmente vai voltar. As lanternas japonesas, todas são comestíveis, brincos de princesa, todas essas plantas aí do gênero Ambutilon são comestíveis, né? Então, e aí a foto ficou sem vergonha. Mas dá pra identificar qual é a planta? É aquela brinco de princesa, que cresce assim,
para baixo, né? A mais comum é aquela ali, a segunda da fileira de cima. Mas todas as outras, a amarelinha daquela ali também, que aqui não tem na foto. Mas todas essas ambutilam. Então, ó, dá para identificar que elas têm a folha similar. Estão vendo que a folha ela é pontiaguda e tem um recorte. Todas têm um recorte e a ponta, né? Parece um coração, né? Parece um coração. E a flor também é bastante similar. Então elas nascem, ela não abre assim, ela fica pendurada de cabeça para baixo. Então quando você identificar a planta pendurada com um recorte na folha, ela é desse gênero e é comestível, certo? Então, Fica tipo uma sainha assim, né? outro nome dela é lanterninha japonesa, né? Que ela parece mesmo aquelas lanterninhas de papel. Gente, se vocês quiserem... Não por mim. Vocês, tá? Vocês... Os lilazes, né? Que é uma planta aí bastante parecida com a hortênsia. A hortênsia eu não consegui achar se ela é comestível ou não. Mas os lilazes, eles têm... eles são do mesmo gênero, né? E eles são leitosos, tanto que o nome dela é seringa, né? Lembrando lá, ó, a seringueira aí, ela é uma planta que é americana e a referência é a mesma. E ela é comestível. E ela ela é norte-americana, né? E o consumo dela é bastante comum, tanto cristalizada quanto em geleia. Ela chega a ser convencional, né, na América do Norte. Aqui ela não é tão comum. Nessa aqui comum mesmo é só arroz com feijão, né? E batata. Você falou de uma outra planta que era cristalizada, você lembra qual que era? O amor perfeito cristalizado, o dente de leão. Como assim cristalizante? Ela é passada no açúcar. Você pega a flor e aí você pode fazer ou com clara de ovo ou então com goma de polvilho. Você pincela a flor e passa no açúcar. E aí ela faz uma camada de açúcar em volta que mantém ela, é como se fosse uma conserva doce. Mantém ela por bastante tempo, preserva a cor, preserva o nutriente, ela fica crocante. Tipo frutas cristalizadas de panetone, assim. Só que eles cortam tudo. Açúcar refinado ou açúcar... Olha, a indicação que eu vi era de açúcar cristal, Tá. né? Mas não sei se o refinado rolava. Nunca tentei. Cristalizado cristal, né? Exato. Refinado. Não, é porque é cristalizado porque ela fica uma camada de açúcar cristalizando, né? A fruta cristalizada, ela é no açúcar cristal, Então né? deve ser também. Deve ser também. A gente fez com açúcar cristal lá numa oficina do consumo. E deu super certo. A gente fez com essa, inclusive, Maria Sem Vergonha. A Maria Sem Vergonha, ela é uma planta que, assim, ela provavelmente não é brasileira. Tem uma lenda sobre como ela chegou no Brasil, mas não dá para ter certeza se era isso mesmo, que diz que é o seguinte: os escravos, então, na África, né, o pessoal era preso, escravizado e tal, para ser trazido para cá, às vezes por outras tribos, às vezes por pessoas exóticas de outros continentes, né? Mas ninguém é preso tranquilamente, as pessoas tentam fugir, né? Então, nessa de sair correndo, tentar fugir pro meio do mato, a frutinha da Maria Sem Vergonha, se aperta, ela explode, né? Quem nunca viu, a próxima vez que for ver uma Maria Sem Vergonha, inclusive agora elas estão com frutinha, porque eu peguei semana passada. Você olha lá, é uma frutinha assim, ela é meio verde, meio transparente, assim, com formatinho de cacau, mais ou menos, e aí quando você encosta, ela explode, joga semente para todo lado. Então diz que essa galera tentando fugir no meio do mato, explodia essas sementes. Algumas pessoas eram capturadas e vinham com sementes na roupa, no cabelo, na rachadura da mão, do pé, entendeu? Né? Porque aí eles eram colocados dentro de um navio e não via água, só se pá, via para beber, né? Jamais tomava banho. Então não perdia essas sementes, a pessoa chegava aqui com a semente ainda.
anos já. E aí pode ser que a planta tenha vindo aqui. É mais provável que ela tenha vindo boiando no oceano. Mas é uma planta que ela é usada para discutir aí africanidades. Ela é um símbolo aí, né? Por causa dessa história mesmo, que é uma história até bonita, eu acho. Essa planta aí eu conheço por causa desse empatins, que eu tava lendo um livro sobre floral esses dias, e pelo jeito é essa daí mesmo, porque ele tava contando uma história, assim, no sistema de florais, de medicina de floral, o criador, o médico Bach lá, ele olhava para as plantas e identificava assim, características nela, e depois ele conseguiu, tipo, separar as pessoas em grupos diferentes e cada um tinha alguma doença relacionada a algum fundo emocional dela, entendeu? E aí, por exemplo, essa daí que chama empatins é tipo uma planta super impaciente que ela cresce super rápido e aí ela dá uma flor super delicada. E aí ela é usada assim para pessoas assim que tem essa parte assim muito agitada, muito impaciente, só que não consegue, tem essa parte negativa de não conseguir essa parte da flor, de ser mais delicado, de ser mais... Porque você sabe que assim, tem uma planta que chama Valeriana officinalis, né? E as pessoas conhecem ela por valeriana. E a valeriana, ela é bastante calmante, ansiolítica, né? E aí ela é indicado para substituir o Prozac, né? A fluoxetina, que é um antidepressivo. Então, ela tem as substâncias muito parecidas e aí a pessoa pode fazer o tratamento, em vez de fazer um tratamento alopático, ir lá no psiquiatra, de receita, você toma e tal, ela fazer o tratamento com a valeriana, né, fitoterapia. E a Maria Sem Vergonha recebeu o nome da espécie dela de valeriana porque ela tem as mesmas características medicinais. Então, com certeza tá ligado, né? Interessante. Essa leitura dele de ver, porque ela realmente é uma planta que ela nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Você não consegue acompanhar, né? De repente seu quintal tá cheio, de repente não tem mais nenhuma. Aí volta todas, né? Ela é uma planta realmente... Engraçado que eu tava tipo até vendo assim, lendo bastante, falando, nossa, empatins, né? Que legal o nome dessa planta e tem tudo quanto é lugar, não sabia, lembra né? impaciência. Esse médico aí que já morreu, mas ele é lá da Europa, assim, até hoje ele faz os tratos lá na Europa e envia pro mundo inteiro. Os florais de Bach, né? Você sabe que eu tenho uma amiga minha, a mãe dela, ela faz florais de Minas. Você já ouviu isso? É tão interessante. Eles pegaram a mesma ideia do Bach, né? E aplicaram nas plantas brasileiras. Florais de Minas chama. Não sei se vocês pegaram sua planta de Minas. O cara era de Minas, né? São plantas de Minas. Todas são de Minas. Bom, a Maria Sem Vergonha, ela também é uma cosmopolita. Tem no mundo todo, mas ela só tem lugar. Diferente do dente de leão, que se cair ali no vão da porta nasce, ela precisa que o lugar seja sombreado, úmido e tal. Então ela tem em todas as florestas tropicais do mundo, tem Maria Sem Vergonha. Borda de estrada assim da serra também é tipo completo. A nossa assim, região aqui, ela adora. Tô tentando plantar lá em casa. A margarida também é uma flor comestível, né? Então ela tem aí, são várias florzinhas, né? As pétalas e o miolo são comestíveis. Se você reparar, ela é bastante parecida com a camomila, né? Para quem identifica aí as plantas por essas características, pode ser alguma coisa para se avaliar. Mas ela ela tem um sabor bastante adocicado, bastante característico, né, a margarida. Ela tem a pétala bem mais comprida, né, que a camomila. Sim, a camomila ela tem um miolo maior, né, em relação... E é uma flor menor também. A petúnia é uma planta do sul da América, ela é daqui da América do Sul. A variedade, todas essas que estão nessa foto, elas são ornamentais, né? Então, todas essas ornamentais, as petúnias ornamentais, elas são de um cruzamento de uma espécie brasileira com uma espécie argentina. Mas se você andar pela rua, você acha muita petúnia. Elas nascem espontaneamente,
E aí ela também tem essa característica. Depois que ela nasceu num lugar, nunca mais sai, né? Então ela nasce, dá a flor, dá a semente cai, ela some, nasce e fica nesse processo aí anos e anos, né? Eu tô tentando inserir lá no meu condomínio também petúnia, que não tem lá, porque assim, eu sou professora de biologia e ciências, né? E a petúnia é uma planta ótima para falar de genética, porque você planta uma vermelha e uma branca. As flores do canto dessa e do canto dessa nascem vermelhas com mancha branca, branca com mancha vermelha, meio branca, né? Então você identifica ali facilmente a mistura genética, né? Diferente da gente, assim, que nasce um preto, branco e todo o intervalo, né? Ela tem essa característica de ser manchada, de metade de cada cor, né? Então é bem legal para mostrar para a criançada. Mas ela então também não mantém a cor depois de uma geração para outra. Ela vai se alterando. Então, você sabe que eu não sei te dizer? É porque eu pensei nessas que são listrinhas brancas e vermelhas que eu falei que... Essa aqui de listrinha branca e vermelha, ela é uma raça, assim, bastante fixa, né? Você encontra ela sempre com esse mesmo padrão. Mas a petúnia que é brasileira, a espécie que é brasileira, que se eu não me engano chama petúnia brasilis mesmo, ela tem essa característica de manchar fácil. Se a gente sair andando por aí, capaz da gente achar petúnia também, porque ela é uma planta bem comum. A prímula, que é bastante parecida lá, tanto no sabor quanto na conformação dela aí, o amor perfeito. E ela tem também, ela é muito rica em ômega 3, ômega 6, ômega 9. Então, que são gorduras que são sempre de origem vegetal ou então de peixe, né? Então, ela é usada aí para fins medicinais, o óleo de prímula. Você também acha com bastante frequência em casa de produto natural. A rosa, de todas as cores e formatos, mini rosas, rosas gigantes, todas são comestíveis, são rosáceas. Inclusive tem outras plantas rosáceas como o morango, que também, né? Tem várias, né? Rosácea é um gênero aí bastante abrangente. E a rosa, ela, além o uso na culinária árabe é bastante proeminente, né? Tipo, na culinária árabe, de cada 3 pratos, 1 vai água de rosas. Mas aqui a gente tem um costume mais de apreciar do que de comer as rosas, né? Você pode pegar as pétalas e colocar numa salada, que vai ser bastante legal. As pessoas costumam ter um pouco de... A parte branca das pétalas, ela costuma ser mais amarga, em todas as flores, do que o resto. Então, se você não gostar desse sabor mais amargo e tal, recortar a parte branca da pétala e comer só o resto. O que é o SP ali? Rosa SP, tem outro SP também? São as espécies. São todas as espécies. Porque assim, o nome científico, deixa eu ver aqui uma que tenha. Aqui, ó. S. perennis. O nome dessa margarida, que é Bellis perennis. Então, o nome Bellis é o gênero, é a nomenclatura científica isso. Bellis é o gênero e perennis é a espécie. Então, só essa planta aqui é Bellis perennis. Agora, quando ela é SP, são várias espécies. É o gênero petúnia, várias plantas dentro desse gênero. São comestíveis. Então, as petúnias são todas comestíveis, a prímula também e a rosa também. A tulipa também. Todas as rosáceas são comestíveis? Todas do gênero rosa, mas rosácea ela é uma família mais abrangente, né? Não é o gênero, é a família. Bom pra lembrar biologia na escola, hein, gente? Gênero, é o gênero, é a família. Você tá mais recente, eu já fiz muito. Eu tô lendo mais dia. Você continua, Tá lá no né? ensino médio. É isso aí. As tulipas, elas são toda comestível. Então, você come a folha, come o bulbo e come a raiz, e come a flor. O bulbo, ele é de uso tradicional, assim, na Europa, porque a tulipa ela é uma planta europeia. Da
da região mais fria da Europa, né? Então é quase tundra assim, a vegetação onde mora as tulipas. Então a planta nasce, aí ela seca, né? Ela dá a flor, tal, tudo, vive e seca a flor e o bulbo fica embaixo da terra lá. A terra congela, vem o inverno, congela tudo e ela só vai renascer quando descongelar. Tanto que quem já teve tulipa, já viu alguma tulipa, vem a indicação assim, quando secar a flor, você corta a parte aérea e guarda o bulbo na geladeira por 6 meses. Porque você tem que tentar simular isso que acontece com ela lá. Não dá certo? Ah, você sabe que eu trabalhei numa floricultura quando eu comecei a faculdade, que a gente tinha lá uma geladeira que era só tulipa, sempre deu certo. Era de outra marca? Eu ficava abrindo cada vez que queria pegar o leite, né? Pode ser. Mas a indicação é que você deixe na geladeira ou até, se não for uma geladeira muito potente, você deixa no congelador. Mas à noite eu colocar pedrinha de gelo nela à noite, ela dura. Ah, a flor, né? Você coloca gelo na base, né? À noite você põe gelo, aí ela fica. Aí no outro dia... Ela Que é uma flor, ela dá o vendão, a folha e a flor, e essas estruturas duram poucas semanas. E aí o bulbo fica inativo lá embaixo da terra congelado pelo resto do ano, né? Então, se você coloca gelinho, ela fecha mesmo e abre. Porque depois que ela abre, ela vai abrindo, descontrola até as pétalas. Se você vai colocando gelo, ela fica... Coitada, fica lá servindo de enfeite mais tempo. Violeta. Gente, ó, a violeta, ela é uma das espécies comestíveis de mais uso gastronômico. Então, se você procura receitas com pétalas de flor, com óleos de flor, com